Peregrinação Cristã apresenta Jeremias 36. Olá, todos do canal Peregrinação Cristã. É muito bom estar aqui de volta para fazer mais um vídeo, né? E quero de primeira mão agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar falando a palavra de Deus, que é a coisa mais satisfatória que tem na nossa vida, né, irmãos? Que é falar da palavra de Deus, falar do Filho, falar do Pai, falar do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe esse vídeo, que a gente possa regozijar do que é tão bom, que é ler as Escrituras do livro da vida e falar de Deus, falar do nosso poderoso Salvador. Amém? Vamos ao vídeo de hoje. Eu já peço de começo para que dê o seu like, compartilhe esse vídeo do nosso canal Peregrinação Cristã, para que esse vídeo possa alcançar milhares de almas. Amém, irmãos? A palavra que eu trago hoje aqui, irmãos, é muito interessante. É uma palavra de Jeremias, no capítulo 36, né? E começando sem muito tardar a palavra, Jeremias foi um grande profeta. Eu admiro muito o ministério de Jeremias, né? Deus usou ele grandemente, né? Um tempo muito difícil, né? Da nossa terra de Israel, né? Judá passava por muitas coisas difíceis naquele momento. O povo tinha se perdido de Deus, né? Já tinha acontecido que Deus já tinha perdido do reino do norte, né? Israel já tinha sido tomada pela Síria, Deus já não se encontrava mais com aquele povo, por causa que através das suas próprias atitudes, o povo, como um povo muito pagão, foi deixando Deus de lado, né? É tanto que depois de Salomão, o reino norte de Israel não teve mais nenhum rei que adorava a Deus, né? Então Deus, infelizmente, tirou a sua presença do reino norte, e ficava somente ali no reino sul, no reino de Judá, né? Foi dividido Israel e Judá. E a linhagem de Davi continuou no reino de Judá. Já a linhagem do reino norte, que era o reino de Israel, já foi se perdendo, né? Foi se perdendo com os deuses estranhos que eles cultivavam, que não agradava a Deus, e infelizmente acabou se afundando na sua própria ignorância, né? Então, assim eles foram negando aquele que deu tudo para eles, né? E além de tudo deu o seu amor, né? Então, vemos que o reino do norte já tinha sido perdido, as 10 tribos ali com eles também foram dispersadas no meio do mundo através da invasão da Síria, tomando aquela parte de Israel. Só que hoje estamos aqui para falar do profeta Jeremias, né? Que o profeta Jeremias é daquela época que aconteceu antes da Babilônia. A Babilônia foi um reino que sucessivamente depois veio a conquistar Judá. E Jeremias foi um profeta levantado por Deus naquele momento para disciplinar o povo. Ou seja, através de Jeremias, Deus estava dando mais uma oportunidade do povo se arrepender e voltar para Deus. Era isso que Deus queria, né? Ele queria um povo que adorasse somente a Ele. Que Deus já fala, Deus é um Deus ciumento, Ele não quer dividir o povo, Ele quer um povo seu, né? E o povo de Judá era seu povo, só que aquele povo de Judá estava se perdendo, assim como o reino de Israel já havia se perdido. Então Deus levantou o profeta Jeremias. É muito interessante a vida de Jeremias, né? Jeremias, ele foi muito novo, já levantado por Deus. E quando Deus levantou ele e falou com ele, ele não se achou capaz de fazer a obra de Deus, né, irmãos? Então, ele fala com Deus ali naquele momento que Deus levanta ele e fala: eu não sou capaz, Senhor. Eu não vou conseguir fazer.
Mas Jeremias, ele sempre foi muito obediente à palavra de Deus, ele foi um homem sempre muito compromissado e fiel à palavra de Deus, né? Então ali Deus fala para ele que Deus já tinha escolhido ele desde o ventre da mãe dele, né? E isso que Deus fala para ele é que não importa se ele não consegue ou se ele não tem capacidade, né? Porque ele era compromissado, ele era fiel, um homem obediente a Deus. E é isso que Deus quer de nós, né? Muitas das vezes o que impede a gente de fazer a obra de Deus, irmãos, é a gente achar que não consegue. E esta é a primeira mensagem que Jeremias traz para nós, né? Que mesmo através da nossa a gente achar que a gente é incapaz, isso não é nada para Deus, porque Deus, ele é o capacitador, né? Então Deus ali, ele mostra que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos, aleluia. Então Jeremias nos mostra isso, que apesar dele ser muito jovem, muito ainda incapacitado da forma dele de pensar para fazer aquela obra gigante que Deus tinha colocado para ele, mas Deus estava mostrando que ele é o Deus, ele é o poderoso, ele que tudo pode, né? E ele assim, consequentemente, na vida de Jeremias, foi capacitando aquele profeta e sempre usando ele naquele momento difícil, né? Que Jerusalém, que a tribo de Judá passava, né, irmãos? Então, olha que legal. Essa é a nossa primeira lição, né? Desse grande profeta que foi capacitado grandemente por Deus para fazer grandes obras aqui, como diz a palavra de Deus. E hoje eu vou estar trazendo aqui o capítulo 36 de Jeremias, que é muito interessante, irmãos, né? Eu vou estar lendo o capítulo e a gente vai estar falando um pouco mais depois da leitura, tá bom? Eu vou estar lendo o final do capítulo, e do capítulo 36 eu vou ler apenas o versículo 21 em diante, até o final, tá? Que vai até o versículo 32, do 21 ao 32 do capítulo 36 de Jeremias. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. O rei mandou Jeude buscar o rolo. Jeude o levou da sala do secretário Elisamar e o leu para o rei e para todos os oficiais presentes. Era final de outono. O rei estava numa parte do palácio, usada durante o inverno, sentado diante de um braseiro para se aquecer. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca e cortava aquela parte do rolo e jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. Nem o rei, nem os seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinha ouvido. Mesmo quando Eunatã, Delaías e Gemarias imploraram ao rei que não queimassem o rolo, e ele não lhe deu atenção. Em seguida o rei ordenou a seu filho Jeramel, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o profeta Jeremias e seu secretário Baruque. O Senhor, porém, os tinha escondido. Depois que o rei havia queimado o rolo no qual Baruque tinha escrito as palavras de Jeremias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: pegue outro rolo e escreva novamente tudo que estava no primeiro rolo, que o rei Joaquim queimou. Depois diga ao rei: assim diz o Senhor, você queimou o rolo porque ele diz que o rei da Babilônia destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Agora, assim diz o Senhor a respeito do rei Joaquim de Judá: ele não terá herdeiro para se sentar no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e não será enterrado. Ficará exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei o rei, sua família e seus servos por seus pecados,
por seus pecados. Derramarei sobre eles e sobre todos os habitantes de Jerusalém e de Judá todas as calamidades que prometi, pois não quiseram dar ouvidos a minhas advertências. Então Jeremias pegou outro rolo e editou novamente a seu secretário Baruque, filho de Nerias. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muito mais coisas. Aleluia! Que palavra maravilhosa. Irmãos, falando um pouco do capítulo, falando um pouco do contexto que estava acontecendo ali naquele momento, naquele tempo, em Jerusalém, vemos que o profeta Jeremias, ele se encontrava em um momento ali de exílio, né? Aí ele tinha um secretário chamado Baruque, né? E no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, o Senhor deu essa mensagem a Jeremias, né? Para que ele pegasse um rolo e escrevesse nela todas as mensagens contra Israel, Judá e outras nações. Comece com a primeira mensagem do tempo de Josias e escreva todas até hoje. Então ali Deus estava dando uma ordem para Jeremias. Jeremias, desde o começo do seu ministério, agora eu quero que você escreva tudo isso que eu fiz na sua vida, que todo o seu ministério, todas essas profetizações que a gente fizemos, todos os alertas que a gente fizemos para esse povo, eu quero que você escreva. Então Jeremias ali num momento de cárcere, ele chamou o seu secretário Baruque para que escrevesse ali, né? Jeremias ia ditar para ele, inspirado, né? Não foi uma simples ditação de contar uma história, sabe, irmãos? Ali ele foi inspirado por Deus a falar todas aquelas coisas para que Baruque pudesse escrever o livro, né? Escrever ali o rolo que fala aqui no texto, né? Que é como se fosse um livro hoje em dia, né? Escrevesse o livro do todo o ministério de Jeremias, todo o que Deus havia falado através daquele profeta. E ao terminar, Jeremias, sabendo do que tudo que tinha acontecido ali com o povo, Deus dá mais uma oportunidade ali para o povo, porque ele fala para Jeremias que era para ele ir mandar Baruque ditar todas aquelas palavras ali para aquele povo, né? Falando um pouco do povo, o povo de Jerusalém, eles já tinham visto o que tinha acontecido com seus irmãos do Reino do Norte, né? Sabemos que a Israel já tinha sido tomada pela Síria. E o que acontece? Eles, em vez de pegar isso como exemplo e se apegar mais a Deus, eles estavam indo pelos mesmos caminhos. Então Deus, né, levantou Jeremias para profetizar ali. Poxa, vocês não estão vendo o que está acontecendo com seus irmãos? Perderam já as terras para a Síria, agora vão ser vocês. O reino de Babilônia está vindo e vai conquistar Judá. Temam a Deus, voltem seus corações a Deus, parem de adorar outros deuses de pedras que não falam e não se movem, não podem nem proteger a si mesmo. Só existe um Deus e esse Deus é o Deus de Israel. Parem de adorar esses outros deuses. Então Jeremias passou a vida dele profetizando sobre isso, sobre que ia ter consequências, a ira de Deus ia vir sobre o povo. Só que o povo ignorava, né? E Jeremias ele foi constituído como, ele foi intitulado, melhor dizendo, como o profeta chorão, né? Por causa que ele realmente amava o povo dele, ele amava o povo de Deus, assim como Deus ama nós, irmãos. Então ele se entristecia de ver aquilo acontecer com o povo, ele se entristecia de ver da forma que o povo ignorava Deus, e Deus falando com ele sabia que aquilo não ia resultar em boas coisas, né? E a ira de Deus ia ser a consequência de todos aqueles atos daquele povo. Então, aí Deus fala para Jeremias de escrever um rolo. E através do seu
do seu assistente Baruque, ele começa a ditar, Deus inspira ele, né, para ditar todo o ministério que foi desde a época do profeta Josias. É muito interessante falar desde a época do profeta Josias, irmãos, porque o profeta Josias, se você for pegar o livro de Reis, ele é o último rei bom. Ele é o último rei voltado a Deus, tipo assim, temente a Deus e adorava a Deus. Porque ele teve um momento na vida que ele até não foi muito bem no começo, mas ele teve acesso às escrituras, né, sagradas de Deus. E quando ele teve acesso às escrituras e teve o conhecimento de tudo aquilo que Deus é, ele temeu a Deus e ele fez o povo se voltar a Deus novamente, né? Então ele se conectou de volta com Deus, ele trouxe o povo, ele quebrou todos os altares de outros deuses na época, ele fez tipo uma revolução, porque o povo estava ficando muito pagão, estava adorando muitos deuses errados, e ele se voltou para Deus e ele falou: povo, vamos nos voltar para Deus, se arrependam dessas coisas. E ele destruiu todos os altares de Baal, dos deuses pagãos. Então ele foi o último bom rei, o último bom líder. Por que eu estou falando isso? Porque depois dele veio o filho dele, né? Veio o filho Joaquim, né? Que as escrituras já falaram aqui, que eu acabei de ler, que foi um rei bastante desobediente, né? Então Jeremias começou a ditar o texto para Baruque, e o Senhor falou para que ele pudesse ir ao templo, porque era um tempo de festa. Era um tempo de festa que todo o povo, todas as nações vinham ali adorar a Deus no templo. Então ele pediu para Baruque: Baruque, é assim que o nosso Senhor quer que você vá e dite essas palavras para que o povo se arrependa. Todas essas palavras que eu pedi para que vocês escrevessem, eu quero que você vá até o templo e comece a ditar lá, para que o povo se arrependa, né? Vamos tentar. Aí o que acontece? Baruque foi até o templo, começou a ditar, profetizar ali naquele momento aquelas palavras de Jeremias, né? Que ele havia escrito no rolo. E o povo todo escutando ali naquele momento. E foi na hora em que apareceu, né, Micaías, filho de Gemarias, neto de Safã, ouviu as mensagens do Senhor escritas no rolo. Desceu à sala do secretário no palácio, onde estavam reunidos os oficiais administrativos. Lá estava o secretário Elisamã, Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros oficiais. Quando Micaías lhes falou das mensagens de Baruque, eles falaram, né, das mensagens que Baruque estava lendo ali para o povo, os oficiais enviaram Jeudi, filho de Netanias, neto de Selamias e bisneto de Cusi, para dizer para Baruque: venha ler as mensagens para nós aqui também, né? Então alguém escutou, alguém temeu, né? Naquele momento ali, né? Eles temeram ali e pediram para que Baruque fosse ler para eles também. Então Baruque foi, então Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles, e começou a ler, né? E todos temeram quando Baruque falou aquelas palavras que Jeremias havia ditado para ele, e ele escrito no rolo. E quando ouviram, olharam um para os outros assustados, né? Todos eles olharam assustados. Precisamos levar ao rei para que ele ouça, né? Levaram aquelas palavras para o rei. Os secretários ali do templo levaram, os secretários ali do reino levaram para o rei, né? Escutar aquela palavra que Baruque havia escrito, as palavras de Jeremias, né, irmãos? Então, quando chegaram no rei, eles começaram a ditar, né? A ditar. Naquele momento o Baruque já não ele foi escondido, né? Foi escondido porque
Eles já sabiam do temperamento do rei, né? Então, já prevendo que o rei não escutaria, né, da desobediência que ele tinha com Deus. Então, mas eles levaram, porque a palavra tinha que chegar no líder, para ver se através daquela liderança, se ele se conscientisse de tudo de que o povo estava fazendo errado, ele podia ter uma atitude, porque a atitude do líder é essa, irmãos. Entendeu? A atitude de Joaquim, ele deveria entender o que Deus estava dizendo através do profeta Jeremias, e ele deveria seguir a palavra de Deus como rei. Para quê? Trazer o quê? Trazer a misericórdia, trazer a graça para o povo, e que aquelas profecias não viessem a acontecer, porque era a destruição, né? A Babilônia era a destruição do povo, né? Então, chegando lá, o rei mandou Jeude buscar o rolo. Jeude levou até a sala do secretário, levou o rolo até ele e começou a ler, né? Mas cada vez que ele lia, a Bíblia fala que era um tempo de frio e o rei estava de frente à sua lareira. Cada vez que ele lia um pedaço da palavra, e o rei cortava uma tira e jogava no fogo. Ou seja, ele destruía as palavras de Jeremias. E o rei Joaquim, ele demonstra uma desobediência muito grande à palavra de Deus. E tudo isso tem uma consequência, né, irmãos? Tudo isso tem uma consequência muito grande. E como eu disse, ele era filho de Josias, o último bom rei de Judá. E aqui nós vemos, irmãos, que filho de peixinho, peixinho não é, né? É muito interessante a gente relatar esse fato de que Joaquim não seguiu nada do que o pai havia vivido ali, né? Que o pai trouxe o povo de Israel, o povo de Judá para Deus. Já Joaquim não teve né, esse discernimento de fazer a coisa certa. Então, pelo contrário, ele foi um rei desobediente à palavra de Deus, desobediente à palavra de Deus, e tudo isso tem consequência, né? Irmãos, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque aqui nos deixa mais uma lição. Ele era o rei de Judá. Joaquim era o rei de Judá. Ali, Deus estava dando mais uma oportunidade para aquele povo, para aquele rei se arrepender de todas as coisas que eles haviam feito e faziam ali ainda naquele momento. Deus demonstrava uma grande misericórdia através das palavras de Jeremias para que o povo se arrependa, porque ainda não havia acontecido tudo o que ia acontecer. Mas Deus já estava alertando que se eles não se arrependessem, e o rei pegar e rasgar as palavras, as profecias de Deus para aquele povo, rasgar, ele foi muito inconsequente, ele foi muito desobediente e descompromissado com a palavra de Deus, descompromissado com aquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, que é o nosso Deus. Então isso vem de lição para que a gente que somos líderes da nossa casa, pai de família, líder da nossa congregação, líder de toda a forma de exercer uma liderança, de entender que existem pessoas que nos seguem, existem pessoas que nos admiram, existem pessoas que se inspiram na nossa vida. E aquela desobediência que Joaquim estava demonstrando ajudou ainda mais a afundar aquele povo na lama, né? Porque assim como Josias, o pai dele se arrependeu, e a geração dele salvou muita gente, por causa que ele se arrependeu, começou a destruir os templos de deuses pagãos, e assim o povo se reconectou naquele tempo com Deus. Só que aqui nesse fato que nos diz Jeremias 36, o povo estava desconectado com Deus. E a forma com que Joaquim, o rei, assimilou as palavras de Deus e desobedientemente queimou a palavra de Deus. Entende, irmãos?
queimou a palavra de Deus, isso refletiu no povo. O povo começou se estava ruim, ficou pior, né? E tudo aquilo tinha uma consequência, irmãos, né? Não terá mais herdeiros no trono, ele não ia ter mais herdeiros no trono. A Babilônia destruiria essa terra, destruiu a terra de Judá, consequentemente, trazendo calamidade, pois não ouviram as advertências de Deus, irmãos. Então é isso que é o importante. Nós devemos escutar a voz do Espírito Santo. Nós devemos escutar as advertências de Deus quando a gente erra, quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Deus nos fala. Deus usa alguém para nos falar. Deus toca nosso coração, dizendo que nós estamos errados, que devemos nos arrepender, que a gente não seja cego, como Joaquim foi, desobediente. Devemos ser como Jeremias, porque Jeremias, mesmo de ser repreendido por todo o povo, ele querendo ajudar o povo, ele sempre foi compromissado. Doía ele falar e ninguém escutar. Doía muito ele proclamar a palavra profética de Deus, falando as calamidades que viriam para aquele povo e ninguém escutar. Ele chorava, ele se entristecia. Mas ele era compromissado e fiel, né? Quando Deus pedia, ele fazia, né, irmãos? Então que a gente venha a ser igual a Jeremias e não como Joaquim. Porque aquele que é desobediente com a palavra de Deus, as consequências vêm, irmãos. Então, isso reflete não só no rei, mas reflete em todo o povo de Judá, de Jerusalém, porque consequentemente as palavras nos dizem que aquele povo foi... a ira de Deus se acendeu com aquele povo. E Deus usou, né, daquele reino babilônico, né, que veio e destruiu. Porque a palavra nos diz que foi entregue. A Babilônia nem chegou a conquistar. Porque Deus que entregou como juízo, né, como disciplina, para disciplinar aquele povo, né, naquele momento, que era um povo que vivia muito afastado de Deus, né? Então veio o reino da Babilônia e veio a destruir totalmente Jerusalém, destruir o templo e fazer o povo cativo, né, irmãos? Então é muito interessante essa palavra por causa disso, né? Deus alertou. E o líder do povo não deu ouvidos às advertências de Deus. E isso trouxe calamidades ao povo, trouxe calamidades à cidade santa de Jerusalém, né, irmãos? O rei quis destruir, né? Destruir a palavra de Deus, né? Infelizmente, uma grande desobediência naquele tempo. E só que o mais interessante vem aqui no final, né? Por causa que quando ele destruiu as palavras, Jeremias se entristeceu muito, porque ele havia destruído e queimado as palavras que ele havia escrito, né? De todo o seu ministério, né? E é assim que é. Só que o inimigo, ele tenta destruir as obras de Deus, ele tenta destruir a palavra de Deus. Só que Deus vem e reescreve a história, né? Isso é muito interessante, né? Porque apesar de todas as dificuldades que nós passamos, irmãos, muitas das vezes o inimigo, assim como Joaquim, achou que podia destruir a palavra. É assim na nossa vida, né? O inimigo querendo destruir a nossa história. Porque você é a carta que o mundo tem que ler. Você é o testemunho de Deus nessa vida, irmão cristão. Então, muitas das vezes a gente está na obra, a gente está fazendo a obra de Deus. E o inimigo levanta inúmeras dificuldades, inúmeros inimigos se levantam, querendo destruir a nossa história, assim como Joaquim foi usado pelo inimigo ali e achou que podia destruir a palavra de Deus. Mas aí que vem o mais interessante nessa palavra de Jeremias 36, que é o finalzinho, que fala que apesar de tudo o que ele fez, teria consequências. E teve com o rei, por causa que o fim dele a gente já sabemos que foi triste, assim como eu li.
Ele não teve descendência no trono e morreu de uma forma trágica, né, irmãos? Como um rei. Para um rei, você já não ter descendência no trono já é uma desonra muito grande. Porque todo rei pensa em quê? Em ter o seu filho, né, como o próximo rei. Isso é uma coisa de honra para o rei. Só que ali no caso da desobediência à palavra de Deus, Joaquim foi tirado isso e teve uma morte muito feia, né? E assim consequentemente o povo foi entregue ao reino babilônico como exilado, né, irmãos? Só que Deus falou aqui nessa palavra que não ia terminar assim, né? Deus reescreveu a história de Jeremias. Deus reescreveu. Que Deus pediu, falou para Jeremias: reescreve Jeremias. Então Jeremias pegou outro rolo e ditou novamente a seu secretário Baruque, né, irmãos? Então Joaquim não destruiu. O inimigo não vai destruir a obra que Deus tem na sua vida, irmãos. Guarde isso no seu coração. Isso Deus está falando conosco aqui agora, irmãos. Aleluia, eu creio. Deus não vai destruir a história que você tem na sua vida. Porque assim como Jeremias, por um momento, ele achou que tudo estava acabado, quando o rei Joaquim foi queimando as palavras, foi queimando a sua história, foi queimando todo o seu ministério, mas Deus já tinha um plano ali naquele momento. E Deus fala estas coisas. Ele fala, então Jeremias, ele fala para Jeremias reescrever a história. Então Jeremias pegou outro rolo, ditou novamente a seu secretário Baruque, filho de Nerias, escreveu tudo que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Aleluia, aleluia. O inimigo não vai destruir a nossa história, irmãos, porque nós estamos no corpo de Cristo, irmãos. Todas as histórias do Antigo Testamento levam a Cristo. Nós estamos no corpo de Cristo, o inimigo não vai destruir essa história. Porque Cristo já desceu na cruz do Calvário e no terceiro dia ele ressuscitou. Está consumado. Está pago. Eu e vocês somos livres. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. Entende, irmãos? Hoje, Deus vem aqui nos dizer que não acabou. O inimigo pode ter tentado queimar a sua história, pode ter tentado te destruir, pode ter tentado acabar com a obra de Deus na sua vida. Mas eu venho aqui através desse vídeo, irmãos, dizer que Deus está reescrevendo a história de cada um de vocês. Aleluias. Aleluias, irmãos. Deus está reescrevendo a história de cada um de vocês. Eu creio na palavra de Deus, assim como ele reescreveu a história de Jeremias naquele rolo. E acrescentou muitas mais coisas, aleluia. Deus está acrescentando na nossa vida, irmãos, mais saúde, porque o inimigo quer destruir a nossa saúde, ele não vai conseguir. Deus está blindando a nossa vida espiritual. Ele está colocando saúde na nossa vida. Ele está colocando saúde na nossa família, felicidade, aleluias. Felicidade, não vai ter contenda na sua família, não vai ter briga. Deus está descendo por terra tudo aquilo que o inimigo vem colocando na sua família de intriga. Deus está derrubando no dia de hoje, eu creio, irmãos. Aleluia. Deus está trazendo a paz para o seu lar, irmãos. Está trazendo a paz, porque a paz é a bênção de Deus no seu lar. Não vai ter mais ódio no seu lar, não vai ter mais tristeza, aleluia, no seu lar. E toda a dificuldade financeira, irmãos, que vem preocupando a nossa mente, acalma seu coração, que Deus reescreve essa história também. Aleluia, assim como ele reescreveu a história de Jeremias, que aqui fala na Bíblia, ele está reescrevendo a sua vida financeira com estabilidade, aleluias. Tenha confiança no seu Pai, tenha confiança no Rei que reina nos céus, aleluias. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia, irmãos.
Que a gente venha purificar o nosso coração, que a gente venha purificar o nosso templo e entender que Deus está reescrevendo a história da nossa vida e trazendo e acrescentando muito mais coisas na nossa vida. Tenhamos bom ânimo, tenhamos boas aventuranças na nossa vida e cremos que através de Jesus Cristo, nosso Salvador, conseguiremos seguir firmemente, porque Ele nos fala lá no capítulo de 16 de João, que Ele vai nos mandar e Ele já nos mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar nos fortalecendo nas batalhas espirituais. Aleluia! Nos fortalecendo em tudo naquilo que somos fracos, assim como nós pensamos que somos fracos, como Jeremias achou que não podia. Deus está falando aqui para você: eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. Aleluia, irmãos. Creiam que Deus está capacitando você neste momento agora. Siga em frente, não tema, não tema, não tema. Vá em frente. Aquele que está na sua frente, ele já venceu. Ele já venceu, aleluias. Ele já venceu. Creia, irmãos. Creia, irmãos. Esta é a palavra que Deus tem aqui para você hoje. Creia que Jesus está reescrevendo a sua história e acrescentando muito mais coisas boas na sua vida. Aleluia. Siga firme. Siga compromissado, assim como foi o profeta Jeremias aqui nesta palavra. Siga, apesar de todas as dificuldades, ele continuou compromissado e fiel. O mundo não afastou ele de Deus. Mesmo que nós vivemos aqui na Babilônia, não vai afastar-nos de Deus. Aleluia, irmãos. Eu quero agradecer por todos terem acompanhado o vídeo aqui até o final. Dizer para vocês que compartilhe esse vídeo aí para que chegue mais gente. Dê o seu like e que Deus te abençoe grandemente. Amém? É um prazer estar falando a palavra de Deus com vocês. Um grande beijo. Que a paz do Senhor esteja no lares de vocês. Amém? Um grande abraço e um grande beijo do Leonardo aqui para todos os seguidores da Peregrinação Cristã e para todos os cristãos e todos aqueles que buscam a Jesus no mundo. Amém? Um grande beijo. Até a próxima.